Então, uma solução, ela é uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias. Uma solução ela é formada por um soluto e por um solvente. O soluto, ele normalmente é a substância que está em menor quantidade, enquanto que o solvente está em maior quantidade. Então, por exemplo, uma solução de cloreto de sódio, o cloreto de sódio é o soluto e a água é o solvente. A concentração de uma solução informa a quantidade de soluto que está disseminado em um determinado volume ou massa de uma solução ou solvente. Uma das formas da gente expressar a concentração é a molaridade, né? Molaridade, ele vem do termo mol, que é o número de Avogadro para partículas, né? O famoso 6,022 vezes 10 a 23. Então, a molaridade, ela representa o número de mols de uma substância por litro de solução. A fórmula para se calcular a molaridade é dada pela quantidade de matéria, que é o mols do soluto, dividido pelo volume da solução. O índice 1 no N significa soluto. O índice 1 ele representa a quantidade de matéria, neste caso do soluto. A unidade de molaridade é mol por litro. Uma variação desta fórmula bastante importante é essa daqui. Então, esse M ele representa a concentração. Então, esse M é a concentração. O M minúsculo é massa em gramas. O MM é a massa molar em gramas por mol. E o V é o volume em litros. Então, deixa eu escrever aqui só para ficar mais fácil. Isso aqui é massa em gramas. E esse outro M aqui é a nossa concentração molar. Então, por exemplo, esse exercício lhe diz o seguinte, ó. A água do mar contém normalmente 2,7 gramas de cloreto de sódio. Pergunta: qual é a molaridade do NaCl no oceano? O NaCl é o sal de cozinha que a gente conhece. Então vamos calcular a concentração molar. Esse termo molaridade ele não é tão atual. O termo mais atual é concentração em quantidade de matéria. Mas vamos utilizar a molaridade para simplificar. Então, como que nós fazemos para calcular, nesta situação, a molaridade do cloreto de sódio no oceano? Então, a concentração molar é a massa do soluto sobre a massa molar do soluto vezes o volume. Então, a massa que é dada no exercício é 2,7 gramas de cloreto de sódio. A massa molar do cloreto de sódio é 58,5. Da onde que nós tiramos esse 58,5? O sódio ele tem uma massa molar de 23 gramas por mol e o cloro tem uma massa molar de 58,5 gramas por mol. Esses valores podem ser consultados na tabela periódica. Então, divide-se 2,7 por 58,5. O resultado final dá 0,46 mol por litro. Uma outra unidade também bastante utilizada em laboratórios de química é a normalidade. A normalidade é a relação entre o equivalente grama do soluto e o volume da solução. O que seria esse equivalente grama? Então, vou explicar para vocês. Então, a normalidade ela segue uma fórmula parecida com a molaridade, mas ao invés de nós dividirmos pela massa molar, nós dividimos aqui a equação pelo equivalente grama. Esse equivalente grama é a massa molecular, ou a massa molar, que é o MM, dividido pela valência da espécie em questão. Então, o que seria essa valência? Quando a gente fala de ácidos, a valência é o número de hidrogênios ionizáveis.
Então, por exemplo, se eu tiver o meu ácido H2SO4, o número de hidrogênios ionizáveis são 2, H+, mais o SO4 2-. Então, se eu calcular o equivalente grama para um ácido, eu deveria pegar a massa desse ácido, que nesse caso é 98 gramas por mol, e dividir pela quantidade de hidrogênios ionizáveis. Então, neste caso, o resultado seria 49. Tá certo? Se fosse uma base, para as bases é parecido, só que ao invés da quantidade de íons H+, a base é caracterizada pela presença do íon OH-. Então faríamos o mesmo cálculo que nós fizemos para um ácido. Então, por exemplo, o hidróxido de magnésio. Em água, ele libera o cátion Mg2+, e 2OH-. Então, nós pegaríamos a massa do hidróxido de magnésio. O magnésio, sua massa molar é 24 gramas por mol. O oxigênio é 16, nós temos 2, então dá 32. Mais 2 hidrogênios, dá um total de 58 gramas por mol, a massa do hidróxido de magnésio. Então, se nós dividirmos essa massa, pela quantidade de íons OH-, nós teremos o seu equivalente grama, que vale 29. E para um sal, é o número de elétrons transferidos. Então, é a massa molar dividido pelo número de elétrons transferidos. Nesse caso, por exemplo, o cloreto de sódio, o número de elétrons transferidos é 1. O sódio transfere 1 elétron para o cloro. Então, ficaria a massa molar dele, 58,5, dividido por 1. Daria os próprios 58,5. Então, para ácidos que têm apenas um hidrogênio ionizável e para as bases que têm apenas um OH- ionizável, a normalidade ela coincide com a molaridade. Então, uma solução 1 mol por litro de ácido clorídrico é a mesma coisa que a solução de 1 normal do mesmo ácido. E o mesmo vale para, por exemplo, o hidróxido de sódio. Uma solução 1 mol por litro de hidróxido de sódio tem a mesma concentração de base que um normal. Tá? Isso porque o hidróxido de sódio ele tem apenas uma hidroxila ionizável. Então, por exemplo, nesse exercício, qual é a normalidade de 500 ml? Esse ml aqui deveria estar escrito em minúsculo, né? Mas como está tudo em caixa alta, de solução que contém 49 gramas de ácido sulfúrico. Então, como que a gente calcula isso? A normalidade vai ser a massa, que é 49 gramas, dividido... A gente calculou anteriormente o equivalente grama do ácido sulfúrico. Como a massa molar dele é 98 e ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, então isso dá 49 vezes 0,5, que é o volume da solução em litros. Então, se nós resolvermos essa conta, 49 dividido por 49 dá 1, 1 dividido por 0,5 vai dar 2 normais, que a gente fala. 2N. Agora vamos pegar esse exercício para um preparo de solução. O exercício diz o seguinte: qual volume de solução de ácido nítrico
de 63% em massa e densidade igual a 1,4 gramas por ml é necessário para se obter 5 litros de solução decimolar de ácido nítrico. Então, em algumas situações no laboratório de química, nós não teremos substâncias apenas sólidas. Nós podemos também ter substâncias líquidas ou em solução. No caso, o ácido nítrico ele é encontrado normalmente como sendo uma solução de concentração em porcentagem de 63% em massa e a sua densidade é 1,4 grama por ml. A densidade é importante para transformarmos massa em volume. Então, como que nós procederemos nesse caso específico aqui? Então, a concentração molar ela vai ser a massa do soluto sobre a massa molar vezes o volume. A concentração é decimolar, significa que é 0,1. Então, a concentração é 0,1. A massa é o que nós temos que encontrar neste caso. A massa molar do ácido nítrico é 63 gramas por mol. Isso porque o hidrogênio vale 1 unidade, o nitrogênio vale 14 unidades e o oxigênio vale 16. Como temos 3, dá 48. Então, se somarmos 48, 14 e 1, dá 63 gramas por mol. E o volume é 5 litros, então coloco 5 aqui. Concluímos então que a massa necessária do ácido para preparar esta solução é 0,1 vezes 63 vezes 5 dá 31,5 gramas. Só que esse ácido ele não é sólido, ele está em solução. Então, primeiramente, eu tenho que transformar essa massa em volume. Vamos usar a densidade para isso. Então, a densidade é massa sobre o volume. Então, podemos concluir que volume é massa dividido pela densidade. Então, a massa é 31,5 gramas e sua densidade é 1,4. Então, se nós dividirmos esta massa por este volume, nós encontramos o valor de 22,5 ml, porque a densidade ela está dada em gramas por ml. No entanto, nós não podemos ir ao frasco de ácido nítrico e pegar 22,5 ml. Isso porque esta solução possui uma pureza de 63%. Então, nós devemos compensar e encontrar o volume para 100%. Podemos resolver isso com uma regrinha de 3. Então, vai ficar 22,5 vezes 100 dividido por 63. Ou seja, no final, nós devemos pegar do frasco um volume de aproximadamente 35,771, vou colocar aqui, ml. Então, este volume deve ser acrescido em 5 litros de solução para preparar uma solução de concentração decimolar de ácido nítrico.